Olá, meus queridos e minhas queridas, telespectadores assíduos do Espaço Saúde. Estamos de volta com mais um programa semanal para falar sobre dor, sobre cura dela, sobre tratamentos, sejam eles alternativos ou tradicionais. Estamos aqui para elucidar algumas dúvidas de você, telespectador, e também propor algumas alternativas de tratamentos. Às vezes a gente está tão enfronhada naquele problema que não vê saída, né? De repente, aqui no Espaço Saúde, você vai encontrar um caminho, tomara. Esses são os meus votos. Então, e também hoje, como eu falei no início, vamos falar sobre dor com um convidado bastante especial, que é um médico especialista, ele é ortopedista, né, o Dr. Augusto Bustamante, e a partir do segundo bloco a gente vai bater um papão com ele sobre dor e as dores mais comuns, enfim, ele vai tecer aí vários comentários a respeito da dor. Bom, gente, como eu falei para vocês, estamos fazendo uma campanha de sorteio do Cine 3 Ferrybolts Plaza, onde, através da fanpage do programa, eu estou sorteando alguns ingressos gratuitamente para você que for sorteado. E é só pelo Facebook, viu, gente? Então, vai lá, curte a página, cujo endereço a Paulinha vai colocar aí na tela. Você procura, você curte, você acompanha também, através da fanpage do programa, os programas anteriores. Você que perdeu os programas anteriores, tem lá os links dos programas todos postados e algumas dicas, como eu lhe disse, né, já anteriormente, eu tenho um guru internautico, que é o Dr. Drauzio Varela. Ele tem um blog muito bacana, além também do Portal da Saúde, que eu vivo consultando, onde tem assuntos bastante atuais, relevantes e que vêm nos auxiliar no nosso cotidiano. Bom, eu sorteei essa semana, o resultado está lá no Facebook e vocês vão ter essa oportunidade de acompanhar. Olha aí a minha pagininha. Tem o programa do Marco Chacon, que é diretor de Vigilância e Saúde. Inclusive, o Dr. Augusto Bustamante, que é meu convidado de hoje, também já trabalhou na gestão pública, ele já foi secretário municipal de saúde. E então, ele tem uma bagagem bastante grande sobre saúde pública. A gente vai bater um papinho com ele. Antes disso, também, eu queria mostrar para vocês o look da semana. By Schutz, a Schutz by Maran e Schutz também com Arezzo. Tem um mix, né? São duas lojas irmãs, lá localizadas no Shopping La Plage. E quem prepara os looks, esses são alguns modelinhos atuais do verão, que estão em voga, coleção nova que chegou. Visitando a loja, você vai poder conhecer e experimentá-los. Quem prepara esses looks geralmente é a minha amiga Sônia Teixeira, produtora, e ela também posta no Facebook seus looks. Então, combina os sapatos com roupas, dá sugestões de vestuário, é bem bacana. Vamos acompanhando. Bom, gente, eu vou para um rápido intervalo e logo, logo volto para apresentar-lhes o Dr. Augusto Bustamante. Fique aí, volto logo, logo. Aqui o seu sonho de construir ou reformar se torna realidade. Morada do Sol, materiais para construção. Olha só o tamanho dessa loja, gente. Tem de tudo, do alicerce ao acabamento. Olha só o nosso estoque. É uma grande variedade para você e tem novas ofertas. Confira! Armário mais espelheira de banheiro AJ Rorato a partir de R$ 140. Ducha Belo Banho com braço Lorenzetti, 110 ou 220, várias cores, R$ 39. Torneira para cozinha de parede branca Vicqua, R$ 10,99. Fechadura para exterior inox 3F, R$ 24,99. Forro PVC branco duplo, R$ 13,99 o metro quadrado. E a Morada do Sol Materiais para Construção facilita o pagamento. Fazemos crediário e aceitamos todos os cartões de crédito. Morada do Sol Materiais para Construção, Via Santos Dumont, número 3.301, no Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Do alicerce ao acabamento, realizando seu sonho de construir ou reformar. É aqui, na Morada do Sol Materiais para Construção. Olá, você está no canal 8. Guarujá e Vicente de Carvalho, numa só programação, trazendo para você mais informação e bom entretenimento. Fique com a gente. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. Confira alguns de nossos pratos à la carte. Isca de frango, R$ 28. Frango grelhado, R$ 36.
Picanha moda, R$ 69,00. Salmão grelhado por apenas R$ 64,00. Em Vicente de Carvalho, na Rua Bahia, 55. Telefone 3342-1169. No Guarujá, Rua Washington, 627 Centro. Telefone 3384-1437. Paulos Restaurante e Pizzaria. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Estamos de volta com o programa Espaço Saúde, essa semana recebendo o médico ortopedista Dr. Augusto Bustamante. Doutor Augusto, muito obrigada pelo aceite do convite, obrigada por comparecer ao programa que está agora começando, iniciando, né? E é um prazer enorme, uma honra muito grande ter um médico especialista aqui na nossa bancada. Obrigado, Marina, é uma satisfação estar aqui com você. Eu quero parabenizar você pelo programa. Obrigada. Quero agradecer também o convite que você me fez para comparecer. E quando você conversou comigo alguns dias atrás, que você sugeriu que eu dissesse para você um tema, claro que na minha especialidade, eu sou ortopedista e traumatologista por formação, trabalho nessa área há 41 anos, tenho pós-graduação em ortopedia. Quando você me pediu um assunto que fosse de bastante interesse para o seu público, eu fiquei pensando, Marina, porque na minha especialidade, a especialidade é muito extensa. Para você ter uma ideia, a ortopedia hoje ela tem 11 subespecialidades. Então, hoje a ortopedia tem sociedades, inclusive, de especialistas em pé, em joelho, em quadril, em coluna, em mão, ombro, cotovelo, tem tumores, tem ortopedia pediátrica, trauma, ou seja, o assunto é muito extenso e tem muita coisa interessante e simples que eu tenho certeza que o povo tem muito interesse em saber. Então, pensando em tudo isso, Marina, eu fiquei pensando qual seria o assunto que a gente poderia abordar, que seria bom para uma primeira vez, espero que a gente se encontre outras vezes. Eu pensei num assunto que eu acho da maior importância, não só para a ortopedia e traumatologia, como para todas as outras especialidades, que chama-se dor. Dor, Marina, hoje, para você ter uma ideia da importância dela, a dor hoje, ela acomete, a dor crônica, por exemplo, acomete 1/3 da população brasileira, no mínimo tem uma dor crônica. Então você vê a importância desse tema. E se a gente tiver um tempinho a mais, porque eu sei que a televisão é muito dinâmica, a gente pode falar sobre a dor mais comum da ortopedia e da traumatologia, que é a famosa dor nas costas, que é a lombalgia. Então, eu pretendo conversar com você sobre esses assuntos. Tá ótimo, doutor. Sem dúvida, nós teremos outras oportunidades e eu adorei o tema, porque todo mundo tem alguma dor, né? É uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, nas costas, uma postura, gente que fica no computador ou dirige muito tempo, sempre se queixa de dores, não é verdade, doutor? É verdade, Marina. A dor, ela começou a ser estudada a fundo a partir de 2002. Em 2002 foi feito, vários grupos de especialistas começaram a tratar a dor como uma especialidade. Para você ver como o avanço foi rápido, já em 2006 foi criada a primeira Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, SBED. Então, essa sociedade avançou tanto, Marina, que para você ter uma ideia, em 2012, o ano passado, nós já temos 8 especialidades que usam a dor como uma especialidade do seu último ano de pós-graduação, do último ano de residência. Anestesia, clínica médica, ortopedia, neurologia clínica e neurologia cirúrgica, acupuntura, medicina física e reabilitação, todas essas especialidades hoje já usam
o último ano do seu tempo de especialista, de pós-graduação, para se especializar em dor. A dor, ela tem vários tabus que a gente precisa derrubar, Marina. Um dos tabus, por exemplo, o povo, ele acha que, por exemplo, padecer de dor depois de uma cirurgia ou de um tratamento contra o câncer é normal. Não é normal, não. Marina. Hoje nós temos medicamentos que não deixam o povo padecer. Temos também tabus com os próprios colegas de medicina, que eles, por exemplo, eles têm reservas em usar os derivados do ópio, os opiáceos, como analgésico, porque podem causar morte. Certo. E assim também como tem tabus do próprio povo, que tem medo de usar os derivados dos opiáceos por causar dependência física. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: todo medicamento, seja ele qual for, pode causar dependência, pode levar à morte, desde que usado inadvertidamente. Certo. Ou seja, esses medicamentos que já são muito usados nos países do primeiro mundo, eles podem ser usados seguramente, que não causarão nem dependência física, nem causarão a morte se usados nas suas dosagens corretas. O povo costuma, Marina, ele correr pelos ambulatórios, pelos pronto-socorros, pelos hospitais, pelos consultórios, através de medicamentos para sanar a sua angústia, a sua dor. E com isso, Marina, eles usam muito remédios errados, às vezes nas doses erradas, trocam muito de medicamentos e não chegam ao cerne mesmo da seu dor, né? destino, que é realmente melhorar esse quadro da dor que eles têm. Então, Marina, eu quero dizer para você que os opiáceos são uma das mais importantes opções de tratamento. Hoje certo. A gente tem no tratamento da dor, por exemplo, a gente usa como se fosse 3 degraus. No primeiro degrau, a dor mais simples, mais amena, que são tratados com anti-inflamatórios e com analgésicos fracos, simples. Temos o segundo degrau, que são as dores moderadas que a gente usa, mais os opiáceos de grau moderado, e o terceiro degrau, que são as dores mais fortes, que a gente costuma usar os opiáceos, que são mais fortes. Quando eu falo em opiáceos, Marina, eu estou falando do analgésico mais antigo da humanidade, que vem da planta, da papoula, né, que ela tem como elementos naturais a morfina, a codeína, e tem como também... Que são analgésicos. Analgésicos, também antitussígenos, e também diminuem a vigília da pessoa, dá um relaxamento. Certo. E além desses remédios, dos opiáceos, tem os que são sintéticos, que são feitos em laboratórios também, muito usados, a agora o nome também sumiu, mas é o Demerol, vários, né? A Dolantina, são derivados da morfina também. Então, esses remédios, eles têm que ser usados, eles são usados em fórmulas. Você junta com tramadol, você junta com paracetamol, quer dizer, tudo de acordo com a dor da pessoa, você pode fazer uma fórmula para amenizar e sanar isso aí. Então, o que o povo precisa saber, ele não pode ter dor. Ele tem que conversar com o seu médico, se aquele remédio não está sendo suficiente, ele deve procurar o seu médico e acertar a sua fórmula de remédio para sanar a sua dor. É verdade, doutora. O que a gente vê bastante também, uma prática comum na população, isso até entre colegas, entre amigos, na própria família, né, a gente vê a automedicação. E, obviamente, que a automedicação, eu não acho bacana, né, eu não acho legal, acho que a gente tem que buscar sempre um especialista. E no caso da dor, quer dizer, esses medicamentos que o senhor citou, eles são também prescritos só por especialistas, ou é de livre compra, aquisição? Não é de livre compra. Como você sabe, hoje você tem uma dificuldade muito grande, ainda bem, para adquirir medicações sem a prescrição médica. São todos de prescrição médica, alguns com receitas especiais de controle, ficam retidas na farmácia, mas todos eles, por isso eu estava citando do especialista da dor. Hoje, Marina,
todo grande serviço, todo serviço que está em faculdade, os pontos-socorros, os hospitais, já existe a especialidade dor. Isso é muito importante. Nós mesmos, especialistas, nós às vezes temos dificuldade de sanar a dor dos pacientes que nós estamos tratando, a gente encaminha o especialista em dor, para o grupo de dor que a gente chama. Certo. Eles têm ainda um manuseio melhor que a gente e eles podem fazer isso às vezes até com o paciente internado, com mais segurança, mas com certeza eles sanam a dor do paciente. Entendi. Ô, doutor Bustamante, e no caso a dor, geralmente ela vem acompanhada da patologia, do problema, ou não? Ou é possível ter a dor sem ter problema nenhum? Eu sempre digo isso. A primeira coisa que tem que ser tratada, em primeiro lugar, por isso a escolha desse assunto com você hoje, é a dor. E em seguida, você tem que procurar a etiologia dessa dor. Ela vai ser tratada, é muito importante, então a gente lança a mão. Primeiro que você tem que tirar a pessoa do sofrimento e automaticamente a investigação da causa daquela dor para que você possa tratar a patologia. Certo. Bom, gente, esse papo vai ser estendido sem dúvida alguma, um assunto interessante e o doutor Augusto Bustamante está nos dando uma verdadeira aula sobre o mecanismo da dor, né? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Fica aí, não vai embora não. Aqui o seu sonho de construir ou reformar se torna realidade. Morada do Sol, materiais para construção. Olha só o tamanho dessa loja, a gente tem de tudo do alicerce ao acabamento. Olha só o nosso estoque, é uma grande variedade para você e tem novas ofertas, confira. Armário mais espelheira de banheiro AJ Rorato a partir de R$ 140. Ducha Belo Banho com braço Lorenzetti, 110 ou 220, várias cores, R$ 39. Torneira para cozinha de parede branca Vicua, R$ 10,99. Fechadura para exterior inox 3F, R$ 24,99. Forro PVC branco duplo, R$ 13,99 o metro quadrado. E a Morada do Sol Materiais para Construção facilita o pagamento. Fazemos crediário e aceitamos todos os cartões de crédito. Morada do Sol Materiais para Construção, via Santos Dumont, número 3.301, no Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Do alicerce ao acabamento, realizando o seu sonho de construir ou reformar. É aqui, na Morada do Sol Materiais para Construção. Olá, você está no canal 8. Guarujá e Vicente de Carvalho, numa só programação, trazendo para você mais informação e bom entretenimento. Fique com a gente. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. Confira alguns de nossos pratos à la carte. Isca de frango, R$ 28. Frango grelhado, R$ 36. Picanha moda, R$ 69. Salmão grelhado por apenas R$ 64. Em Vicente de Carvalho, na Rua Bahia 55. Telefone 3342-1169. No Guarujá, Rua Washington 627 Centro. Telefone 3384-1437. Paulos Restaurante e Pizzaria. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo com muita honra o médico ortopedista Dr. Augusto Bustamante, que está nos elucidando, que está esclarecendo a respeito da dor, das medicações disponíveis no mercado, da especialidade médica que cuida da dor e que sana a dor, que é uma especialidade também na sua área. Então é importante a gente continuar conversando com o Dr. Bustamante, porque me surgiu uma grande dúvida aqui. Doutor, às vezes os médicos receitam a medicação, o senhor falou que tem um largo espectro, né? Tem vários tipos de medicação, com várias fórmulas e tal, e aí a pessoa toma e não passa a dor. Como que ela deve proceder? Então, Marina, o paciente ele precisa saber, como eu disse, eu já vou repetir, ele não pode continuar sentindo dores. Quando ele é medicado
ele é medicado e ele toma a medicação como o médico mandou, se ele não sentir melhora, o quanto antes ele deve procurar novamente o seu médico, conversar com ele. O médico vai se sentir satisfeito com isso. Por quê? Para adequar a sua medicação. Às vezes, é como eu disse, os 3 degraus, Marina. Ele passa de um degrau para o outro. Muito ele rápido. passa por uma medicação mais forte. Ele passa por uma medicação que o organismo, de repente, pode aceitar melhor. Você sabe que cada organismo é de uma forma. Tem pessoas que se dão bem com um tipo de medicação, outros que se dão melhor com outro tipo de medicação. O que ele não pode se conformar é continuar sentindo dor. Isso é bom para ele e é bom para o médico. A dor, ela tem que ser sanada e nós temos medicações para isso. Eu acho que é essa a mensagem principal para o paciente. Ele não pode ter medo da medicação, ele apenas precisa ter segurança no médico que está tratando dele, que com certeza eles juntos, eles vão aceitar, vão acertar a sua forma para a dor e evidentemente isso vai trazer um benefício para os dois lados. O médico fica satisfeito por estar tendo um sucesso no tratamento e o paciente, isso independente do restante do tratamento que se vai investigar. Mas o primeiro sofrimento, a primeira angústia, a primeira causa que a pessoa procura a dor, ela tem que ser sanada no primeiro momento. Tá certo. E também continuar o tratamento, porque passou a dor, às vezes a gente abandona o tratamento. Não pode, vamos continuar até o fim para resolver o problema de fato, não é verdade? Doutor Augusto, dor nas costas. Eu acho que é um mal que todo mundo que eu conheço tem dor nas costas. Como é que a gente faz? O que é? Como é que ela realmente é o mal do século? Marina, eu vou resumir também a dor nas costas, porque é um campo também muito vasto. Então, para você ver a importância da dor nas costas, que a gente chama, e da dor nas costas, a mais comum é a chamada lombalgia, que fica na região lombar. Certo. Dor nas costas é a designação de uma dor em qualquer segmento da coluna. Pode ser na cervical, na dorsal, na lombar, na sacro-coxígena, é chamada de dor nas costas. A coluna lombar, a lombalgia, ela compreende a região que vai da última costela até a região da nádiga, até a região glútea. Isso é o que é chamado de lombalgia. A lombalgia, Marina, a importância para você ver é que 80% da população, se não teve, não está tendo, terá dor nas costas. E isso, o mais preocupante ainda, essa dor é muito mais comum na fase produtiva da pessoa, Nossa, ou seja, que grave. na fase que está trabalhando, que ele está produzindo, para você ver o prejuízo que isso traz socialmente até para a própria pessoa. A dor nas costas ela tem várias causas, Marina. A gente poderia enumerar, tem causa inflamatória, infecciosa, metabólica, tumores, tem causas psicogênicas, são muitas as causas das dores nas costas. E mais, essas dores nas costas, elas são agravadas por problemas também, por exemplo, de obesidade, de falta de exercícios, de alongamentos, de fortalecimento de musculatura, às vezes por posturas viciosas, também existem os elementos que agravam esse problema das dores nas costas. Então, num primeiro momento de dor nas costas, o que é mais importante para o médico no paciente é fazer uma história bem feita, ou seja, procurar conversar com ele para saber quando dói, como dói, relacionar a sua dor, procurar escutar, porque ninguém mais conhece a sua dor do que o próprio paciente. Ele te dá, às vezes, detalhes muito valiosos. Então, a história bem feita é fundamental. O segundo passo, Marina, é o exame. O exame é um exame elementar, um exame físico de palpação, que você procura os pontos dolorosos, o exame de movimentação, que você faz mobilidades nas pernas, para ver a relação dessas dores com as radículas, com os nervos, se está irradiando para algum lugar. Certo. Feito isso, Marina, eu acredito que o médico tem a condição de 80% a 90% de fazer um tratamento, que vai começar com medicação, tá? Às vezes são coisas simples e que se resolvem. Caso tenha necessidade, o médico lança a mão dos exames complementares, Marina. E aí vem outro tabu que eu gostaria de conversar com o seu público sobre o seguinte: erra muito
muito o povo quando ele entra no consultório e diz assim: doutor, eu queria que o senhor pedisse uma ressonância da minha coluna, ou mesmo um raio-x. A medicina de imagens hoje ela está muito adiantada, a engenharia médica hoje é fantástica. A gente pode lançar mão de um simples raio-x, de uma tomografia, de uma ressonância, de uma cintilografia óssea, eletroneuromiografia. A gente pode lançar mão de uma série de exames que podem nos ajudar no diagnóstico, mas eles, na maior parte das vezes, eles são desnecessários, Marina, né? Você lança a mão quando você tem dúvida, quando você quer esclarecer no diagnóstico, quando você quer fazer um pré-operatório que você vai fazer alguma coisa invasiva. Certo. Tudo tem a sua indicação. Exame não cura ninguém, sabe? Tanto que esses tratamentos sempre tiveram êxito no passado, e no passado não existiam essas imagens. Claro que a medicina está evoluindo muito, mas ele tem que ser usado com parcimônia. E nessa parte, eu acredito que o povo erra muito em achar que o exame vai resolver o problema dele. E também critico alguns médicos, que claro não são a maioria, porque a maioria dos médicos é uma classe que eu sempre defendi, tem muito... pensa muito bem, quer o bem, porque tem médico que não tem tempo para atender o paciente, tem muita gente para atender, entrando no paciente, ele pedindo o exame, ele já pode atender outro e o paciente vai embora sossegado, porque acha que resolveu o problema dele, não é pedindo verdade. O exame, e volta para casa com a dor, a mesma dor que ele tinha. Então, Marina, é uma faca de dois gumes. Né? A gente tem que ter parcimônia, quanto mais experiência o tempo vai nos dando, a gente vai vendo que, às vezes, eu costumo dizer o seguinte: faça das coisas simples complicadas, que as complicadas parecerão simples. Certo. Ou seja, não pense lá na frente, pensa no básico, que a grande maioria das vezes a gente resolve com atitudes simples, né? E se for necessário, a medicina tem bastante recurso para você poder avançar. É verdade, o senhor estava falando agora, eu estava relembrando que alguns médicos que eu conheço falam, o exame clínico é uma coisa muito importante, a palpação, e daí às vezes já se decide, já se diagnostica o real problema e já inicia o tratamento. Agora, doutor Augusto, existem algumas atividades profissionais que acabam detonando um pouco mais de dor nas costas, né? Eu vejo dentistas, por exemplo, aquela postura, o computador. É real isso, doutor? É real, claro que é real e é preocupante. A medicina ocupacional hoje é muito importante. E isso cai como eu disse para você, tudo que nós estamos falando aqui é resumido. Quando eu disse para você que existem fatores que complicam muito, você lembra que eu disse posição viciosa, esforços repetitivos, a pessoa tem exercícios. Todas as pessoas que trabalham num ambiente que a gente chama insalubre, não é insalubre de ar, já pode ser postural. Eles têm que ter consciência que para melhorar ao máximo a postura, parar várias vezes para fazer exercícios. Certo. Sabe, tem orientações que são seguras para que ele não venha a padecer das patologias decorrentes disso. O atleta também, por exemplo, às vezes eu tenho isso até na família. Meu irmão, ele era maratonista, ele teve que parar por conta do joelho. Quer dizer, é uma coisa também que tem que ter um acompanhamento médico, até para você se exercitar, não é verdade, doutor? Eu vou dizer para você assim, Marina, o atleta, claro que ele acaba antes que a pessoa normal, né? Porque ele gasta antes, né? Ele sobrecarrega muito. A vida dele ainda vai, a vida que eu estou dizendo, a atlética dele, ainda vai um pouquinho à frente, porque ele tem uma musculatura muito bem preparada. Certo. Então a musculatura faz sustentação, mas com certeza as cartilagens, as articulações, principalmente aquelas que são submetidas a impacto e a trauma, elas com certeza terminarão antes. Ou seja, o atleta normalmente ele tem vida curta, aqueles que eles usam muito a carga e o impacto para fazer o seu esporte. A gente sempre fala muito aqui no programa, doutor Augusto, da necessidade de procurar sempre um especialista e sempre um especialista médico, independente de futuramente optar por uma outra terapia, seja ela alternativa ou não, né? E eu acho que esses exames também, essa consulta médica frequente acaba prevenindo diversas outras patologias, não é verdade?
É verdade, Marina. Eu gosto muito também de falar das alternativas que você tem para tratamentos. Aí, na especialidade de ortopedia e traumatologia, entra a reabilitação física. Legal. A reabilitação física, ela tem medidas alternativas de tratamento que funcionam e muito. Eu cito RPG, Tabot, osteopatia, acupuntura, são várias opções que às vezes o paciente se dá muito bem né, com o tratamento. São todas válidas e tudo depende da história que você está conversando com o teu paciente, porque você vê até o segmento dele, o que ele gosta de fazer, o que ele se adaptaria mais, uma hidroginástica, uma natação, ou uma academia, ou um esporte de terceira idade. Tudo isso é benefício para o paciente e deve ser utilizado. Até para não correr o risco de abandonar o tratamento, né, doutor? Exatamente, e isso funciona de uma forma preventiva que poupa a parte degenerativa que atinge a todos nós. Certo. Doutor Augusto, para finalizar, o programa está chegando ao fim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da saúde pública, que o senhor teve uma experiência recente e eu acho que é importante a gente falar para a população sobre acessos e sobre a quantas anda a saúde pública no município de Guarujá. Marina, sobre isso eu vou resumir também para você. Eu tive realmente uma experiência que eu acho muito boa, muito válida na saúde pública. O que eu quero dizer para você é o seguinte, dizer que a gente tem que investir na saúde básica, que é a saúde preventiva. Dizer que a gente tem que investir na saúde, na outra ponta, que é a saúde resolutiva, que são nos hospitais, onde faz as operações, os tratamentos. Dizer que a gente precisa se preparar para receber o doente na saúde intermediária, que são os prontos-socorros, com pessoas habilitadas e com o material necessário para você atender, é chover no molhado, Marina. Eu tenho visto isso há muito tempo, todos falando isso, desde ministros até secretários, passando por políticos e gestores. Tá? Isso aí, o mecanismo todos conhecem, a causa todos conhecem, o tratamento já é conhecido, eu acho que já passou da hora de se falar menos e fazer mais. Certo, então tem solução. Tem solução. Tá certo, doutor. Foi um prazer recebê-lo no Espaço Saúde. Espero que tenhamos outras oportunidades para falar a respeito de outras patologias, né, outras curiosidades também da área que o senhor atua. E o senhor tem sempre o espaço aberto aqui no programa para quando quiser vir. Muito obrigado, Marina. Fiquei muito satisfeito, fiquei muito à vontade no seu programa. Eu percebo que esse programa pode ajudar muito os seus telespectadores. Eu acredito que você mesmo, a pedido deles, traga os assuntos que são importantes. Eu acho que isso ajuda muito o povo, isso é bom. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, é um prazer. Bom, gente, então ficamos por aqui e voltamos semana que vem com mais um Espaço Saúde. Obrigada pela audiência. Até lá.